O filme que nos traz aqui hoje é o filme português Grande Tour de 2023. É um filme do realizador português Miguel Gomes, conhecido por obras que misturam ficção e documentário, como Tabu e As Mil e Uma Noites, do Alibaba. Desculpem, é à parte. O filme acompanha uma viagem pela Ásia no início do século XX, combinando imagens de arquivo e filmagens contemporâneas para explorar temas como a fuga e a memória. Quem quer começar? Já estás a Da falar e vossa já? justiça. Eu não gostei Como do é que se filme, caracteriza? eu não tenho boas coisas para dizer, eu Acho que ninguém aqui tem. de salvar que estamos num cenário diferente, não é? Para o público que nos acompanha. Estamos Sim, num cenário esse vasto diferente. público. Estamos cada um em sucassas, por isso é isso. Sobre o filme, podemos começar aqui por estas perguntas, talvez, se calhar desperte discussão do filme, porque senão isto vai ser 5 minutos, não gostei. E os outros 4 fomos nós a piti, 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 piti. Hum, Portanto, vocês aqui acham que o ritmo da narrativa do filme foi considerado lento, talvez confuso? O que é que vocês achavam que poderia ter sido feito para tornar este filme mais envolvente? Para mim era Olha, não ter sido sim, feito. sim. Eu acho Pois, que ter sido feito seria a melhor opção. eu lembro-me de ter visto um crítico qualquer a falar que o realizador estava num momento de autoconsciência contemplativa e eu acho que é demasiada contemplação. Pronto. Portanto, a primeira coisa que podia ser feito para melhorar o ritmo de filme era cortar-lhe 1 hora, basicamente. Eu podia ter sido feito. Não. Não, eu não percebo como é que uma história sobre pois é, pronto, a história é o que é, não é propriamente nova, de um tipo a fugir da noiva no dia na altura do casamento e ir passear pelo continente asiático e ela ir atrás dele, como é que pode ser tão parada e desinteressante? Em termos de ritmo Ui. devia ser bastante mais, animado, acho eu. Acho que um realizador americano médio tinha transformado isto numa comédia. Anda aqui um besouro, ele não está a gostar da tua crítica. Peço imensa desculpa, será que o besouro se chama Miguel Gomes? Pois, não sei. Mas, sobre tudo isso, acho que o filme se estende muito. Percebo o esforço, de juntar, imagens de documentário e coisas desse género para dar um look diferente ao filme. Mas Pelos foi mesmo isso que eu não vistos, entendi, porque é que ele quis juntar documentário. Não simplificava e contava apenas a história, tipo. porque achou que se tornava numa coisa mais, única, digamos assim, se calhar, e deve ter funcionado, porque atendendo a como foi recebida em termos Certo. da crítica mais, erudita, digamos assim. E foi um filme que competiu pela Palma de Ouro, não é? Portanto, suponho que esse aspecto tenha ajudado para esses efeitos. Agora, depois, lá está, se calhar, em termos de cinema comercial, punha-se nas salas sem nenhuma dessas cenas e sem tantos momentos de contemplação. É a minha ideia. Daniel, e tu? Conta a tua justiça. Eu não gostei, não tenho nada a dizer. Portanto, para mim, eu não tenho problemas em relação ao ritmo do filme, porque aqui em Portugal já se conhece muito bem o tipo de cinema português e normalmente o ritmo é sempre o mesmo, parado. Por isso eu já fui para este filme com essa percepção, e aliás nisso não me surpreendeu de todo. E os filmes anteriores de Miguel Gomes também seguem uma toada bastante contemplativa, mas tenho críticas a fazer em relação à narrativa do filme, que acho que é muito pobre. Acho que o argumento não é
tem de fazer ativar no espectador uma suspension of disbelief muito grande, porque um homem que decide fugir do casamento e ir para a Ásia e depois está ali 7 anos a fugir da noiva é uma história muito pouco inverossímil. E mesmo os próprios atores sabem disso e agem como tal no filme. Eles parece que o filme, durante muitos períodos, torna-se quase uma paródia. E acho uma pena a Krista Alfaiate e o Gonçalo Waddington não terem nenhuma cena em conjuntos, nem interagirem um com o outro. Acho que isso seria Sim. bom de se ver. E por isso, para mim, acho que é tudo muito. Não compreendi a intenção do realizador, se ele que estaria a fazer uma autocrítica ou uma crítica até ao próprio cinema português, porque ele próprio, nos seus filmes anteriores, principalmente no Mil e Uma Noites, mas também no Tabu, tem sempre alguma espécie de crítica que faz em relação ou ao modo social, ao modo de ser português, ou à política, ou à religião. Neste, por acaso, há uma crítica à religião, numa das partes finais do filme, quando ela vai atrás dele e encontra um padre que de padre tem muito pouco, pelo menos parece não ter fé nenhuma na vida, e segue a Krista, já não me lembro do nome, a Molly, acho que ela chama-se Molly no filme, segue a Acho que Molly sim. porque pronto, ela parece ter mais confiança e fé do que ele. Mas enfim, a minha maior crítica tem a ver mesmo com a pobreza da narrativa, depois a intersecção com as partes documentais. Eu acho que também isso se deve porque ele faz aqui não é um twist, mas uma reversão, porque coloca o centro da narração nas figuras orientais. Ou seja, nós vemos este filme narrado por pessoas asiáticas. E a certa altura eu fiquei com a impressão de que os atores portugueses, ou estas figuras que eram quase caricaturais, eram uma espécie de, são aqueles bonecos, por isso é que ele intercala muitas vezes com as cenas do teatro de sombras. Parece que os asiáticos estão a brincar com os portugueses e estão a fazer deles uns bonequinhos para contar uma historieta, um conto pronto, um conto mitológico lá, como poderia ser. Um, mas sim, acho que é isso. Entretanto, poderei me lembrar de mais alguma coisa para dizer, mas para mim não teve nada a ver com o ritmo, foi a pobreza da narrativa e o discurso, o som também parece-me um pouco abafado. Até há uma cena em que vemos um asiático a tentar cantar, mas há um ruído enorme de fundo a Aquela abafá-lo, nem cena de sabemos o que é que ele está a karaoke. cantar. Sim, há aqui qualquer coisa com o som também que eu não entendi. Eu não entendi Sim. as intenções do realizador, basicamente foi isso. Portanto, Não entendi nada e foi penoso para mim assistir. já fomos dizendo ao longo da primeira pergunta, não é? Que basicamente o misturar o documentário com a ficção acaba por ter prejudicado a experiência que tivemos do filme. Eu acho que sim, porque eu acho que a situação do som tem mesmo a ver com essas imagens e a cores da parte asiática, e eu creio que isso é arquivo. Eu acho que isso é o arquivo que eles referem, pronto, aqui na pesquisa breve e rápida que a gente fez. Eu acho que é isso, e pode ser por aí, não sei, já estou eu a atirar aqui ao ar hum, uma aposta de pescada, mas aqui achas que prejudicou ou... Eu acho que já respondi. Acho que sim. Pois, se calhar essas imagens de arquivo a cores pretendem fazer o público pensar que talvez um passado seria mais colorido do que o presente atual. Apesar do filme se situar, portanto, no início do século XX, a história na Birmânia, os portugueses nem sequer fazem de portugueses, mas fazem Ingleses. de atores de outras nacionalidades, né? Pronto, e parece que
a escolha cinematográfica do Miguel Gomes em decidir fazer este filme a preto e branco também parece ser uma mensagem para a atualidade em que vivemos, que é muito baseada num parco diálogo e sem muita cor. E tu, Dora, concordas? O Miguel Gomes baralha-me um bocado. Eu creio que dele. Sei que há um filme dele que vi, que é o único que me está a vir à cabeça, que é aquele querido mês de agosto. Sim, E, sim. e que também é um híbrido entre documentário e ficção. Portanto, na cabeça dele, essa aí é a receita de sucesso, digamos assim. Mas no fundo, quer dizer, aparentemente está sempre a fazer a mesma coisa. E por exemplo, neste é tudo a cores e funciona bastante melhor, tem um ritmo diferente e as coisas estão mais bem justapostas, na minha opinião. Hum, ele gosta de facto Eu desse quero só estilo salvaguardar aqui que a Dora é que trouxe este filme para a mesa. para a mesa. Mas, Era mas Dora. eu, mas eu, eu, antes de ir ver o filme, eu estava com boas expectativas porque eu gostei das Mil e Uma Noites, da trilogia, achei que foi um bom trabalho, apesar de também ser muito megalómano e um pouco desconjuntado, contém em si cenas muito impactantes, mas neste filme eu não consegui encontrar nada pelo qual torcer, sei lá, Prendesse. acho que foi um desperdício até de bons atores, temos grandes atores no filme e foi um completo desperdício. Não dá um bocado a ideia que nem os atores conseguem levar o filme a sério, Sério. Pois, é isso, não é. é? Sim, É Pronto. aquele tom de paródia que o é Daniel também autoparódia, falou. o modo como ela se ria, Cristal Sério. Zé, está sempre Sim, sim, exato. Porque eu também fui com boas, com esperança que fosse um filme, porque eu gostei do Aquele Querido Mês de Agosto, eu e também, sim, sim. inclusive hum, tive a oportunidade de o ver com uma amiga americana e outra que na altura que é da Guatemala. E elas gostaram do filme, portanto, são duas visões estrangeiras sobre Uhum. o filme e uma realidade que nós até percebemos, aquela cena de agosto e dos imigrantes e das festas e não sei o quê. E elas gostaram do filme, portanto, até aí chegava. Agora, em relação a este filme dele, não é? Que supostamente foi mais bem recebido pela tal crítica especializada, e eu não consegui aderir ao filme de todo. Portanto, para mim não pode estar bem. E Ah, vistes comigo, Eu imagina. tenho uma pergunta para vocês. Acham que ele faz mais os filmes a pensar nos estrangeiros do que nos portugueses, não é? Eu vou ser Eu sincera. também Provavelmente. tive, eu também tive público estrangeiro atrás, durante o filme, a falar muito bem do filme. E eu não estava a Pois, perceber nada. Eu pois. nunca vi nada, pelo menos que eu saiba que é dele, do Miguel Gomes, né? Uhum. Portanto, eu não tenho um termo de comparação. Eu fui para este filme sem qualquer Foi o teu expectativa, primeiro ao filme. Começaste contrário. pelo pior. Olha, a partir daqui Exato, é sempre a subir. exato, Sim, exato, exato. exato. Até, Por isso, eu não qual- tenho um termo de comparação, não te posso responder a isso. Mas, por este filme, onde os próprios atores portugueses estão a falar em inglês, nem sequer a própria língua nativa, eu acho que é como a Dora disse aqui um bocadinho, é a receita que para ele funciona, mas que não exato. funciona para nós, se faz sentido. Porque lá Acho, está, acho. ele é de género, ele quer chegar, olha, agora está-me a falhar a palavra. A população, não é população, mas agora vai população. Ele quer chegar Público. a público, exatamente, estrangeiro e não tão diretamente a nós, portugueses, que somos o primeiro público dele, se formos a ver assim. Agora, estando aqui atrás, estou muito curiosa com o On Falling, da qualquer coisa carreira. Laura, Laura, exatamente, Sim. para ver se a Joana Santos fala em inglês ou em português, mas creio que deve ser em inglês, pelo que eu percebi da história, ela está lá fora. E eu acho que este filme está a ser um bocadinho um grande tour, pelo que eu tenho lido das críticas. Eu quero acreditar que não, mas não sei. Eu acho que ele faz
com o público de fora em mente e não com, desculpem, avião? Não se ouve daqui. Não? Não se ouve? Espetáculo, Não. Não. espetáculo, espetáculo. Mas eu acho que ele faz um bocadinho com o público de fora em mente e não com o primeiro público dele, que somos nós portugueses. Acho que é muito isso pelo que eu vi. Mas se calhar, se for esse ver o meu querido mês de agosto, ou os Mil e Uma Noites, como vocês já referiram, se calhar já vou ter outra percepção da maneira como ele faz os filmes, se é por Sim, nós. mas podes não estar errada nessa ideia de que se calhar ele não faz muito os filmes a pensar no mercado interno, porque, porque de facto o que se vê é ele a tentar competir por nomeações para prémios internacionais, portanto, O Palme d'Or, eh, não, o de Berlim, o Urso de Berlim, o, foi que ele ganhou, o de certo? Cannes, Agora o já de nem me lembro. Cannes, Ou foi Cannes? Cannes, Não, foi Cannes, foi em o de Cannes. Berlim foi o de Canija, certo? Exato. Exato. E acho que até foi o candidato português à edição dos Oscars desse ano. Enfim. Credo, meu Deus, claro que assim não vamos a lado nenhum. Como é que nós competimos com um ainda estou aqui? Não se compete. Ai, meu Deus do céu. Temos que Não. começar a fazer filmes, temos que começar a fazer filmes. Portanto, não, para mim é um filme falhado, na minha opinião. Hum, Vocês também já foram aqui falando um pouquinho das personagens, até que elas levam isto como um tom de paródia e sim. assim, acham que elas fazem isso porque não foram devidamente desenvolvidas, o arco da personagem e pronto, e isso tudo, ou acham que foi propositado e esta falta de profundidade foi mesmo propositada da parte Acho que eu acho que é propositado. Aliás, eu uma vez vi uma entrevista ao realizador Miguel Gomes em que ele dizia ser bastante fã e gostar muito as chamadas screwball comedies dos anos 30 americanas. Então, este tipo de interação, pronto, aqui no Grand Tour é inexistente, mas entre uma mulher e um homem que querem estar um com o outro, mas depois aparecem uma série de obstáculos que os impedem. Pronto, isso é uma temática muito recorrente no cinema americano dos anos 30 e ele replica ou tenta replicar isso, só que depois dá-lhe um spin, um cunho português, que eu acho que é intencional, que é que ele faz a tal autoparódia ou também se calhar um certo cinema português, porque o cinema português durante muito tempo foi Manuel de Oliveira e pouco mais, não é? E nós ficamos aí, crescemos muito presos a essa lentidão de E João processo. César Monteiro, que também tinha o mesmo João tipo César de Monteiro também apareceu ritmo. depois, mas já noutra leva, porque o João César Monteiro já faz parte de uma série de realizadores que estudaram lá fora e já vinham Sim. ideias depois de 25 de Abril de tentar mudar um pouco este buraco, como eles lhe chamavam a Portugal. Era um buraco. Aqui, Miguel Gomes já é um realizador contemporâneo, já faz parte, pronto, desta última leva, não é, de realizadores que apareceram. E deve estar muito consciente das dificuldades que é fazer cinema em Portugal. Por isso, se calhar, a intenção dele é realmente projetar-se lá fora, autoparodiando, autoparodiando o o atraso cinema que que ele se, quer atingir, o basicamente. atraso que se vive aqui, em terras portuguesas, diria assim. Pronto. Eu acho que é atraso porque ainda estão muito em Manuel de Oliveira que funciona. Eu acho que é muito isso. Porque lá está, como tu dizes, o nosso cinema é muito Manuel de Oliveira ainda. E eu acho que é esse o problema de quem está a fazer cinema atualmente. Pensa em Manuel de Oliveira. E eu acho que devemos voltar, como eu já disse isto, ao cinema antigo português a preto e branco. Porque aí eu acho que as personagens e o próprio filme e tudo envolvente era muito mais. Naquela Festa altura, às comédias com o Vasco sim, Santana, sim, acho que esse nessa tipo de altura, se nós filme. tivéssemos concorrido a Oscars, tínhamos tido a oportunidade. Agora, com o nosso cinema atual, agora foi muito profunda. Não me parece que os Oscars estejam no futuro português. Certo.
Certo. Apesar de nós já, acho que desde 1980 que nós submetemos filmes, mas obviamente não chegam sequer às nomeações. Exatamente. Pronto, aqui mais duas questões também, porque eu não sei se vocês receberam, mas a gente é pobre e já temos só 10 minutos de reunião free, tá? Bora Hum, lá. o humor e o tom do filme pareceram-vos eficazes, porque já fomos e vindo, Deus do céu, já temos vindo a dizer que, pronto, os atores fizeram um tom de paródia aqui com este filme. Acham que foi este tom de paródia eficaz ou excessivamente abstratos e distantes do ponto que é suposto? Eu acho que não foi eficaz de todo. Aliás, eu saí com raiva, eu saí que perdi, que fui Isto roubado. com raiva porque gastaste dinheiro nesse Gastei filme. dinheiro a ver o filme, Exato. Estás a saí ver? mesmo. Não, e acho que é triste fazer o tipo de humor, ou praticar o tipo de humor que eles praticam quando vivemos num país que está a passar por bastantes dificuldades a nível de economia e pobreza. Por isso, pode ser uma lacuna cognitiva minha, falta de amadurecimento. Se calhar eles sabem coisas que eu não sei, mas eu não entendo. Illuminati. Não entendo mesmo o que leva aquelas pessoas a fazerem aquele tipo de filmes, não percebo. Este filme deixou-me muito revoltado quando o vi na altura. Agora já se diluiu e já estou mais pronto a gostar do Mais filme, calmo, mais zen. mas na altura fiquei mesmo muito chateado. eh, por- Ah, não, eu depois do que tu disseste percebo a tentativa de piscadela de olho ao cinema americano, dos anos 30, Sim, também Ah, não sim. sabia. do qual eu não gosto particularmente, diga-se de passagem, portanto também não ajuda aí. Hum, Pois também tem piada, porque mesmo a esse nível eu lembro-me dele dizer numa entrevista que, pronto, que Cannes era aberta a cinema menos mainstream, mas que a Academia Americana era mais conservadora e portanto, dificilmente este tipo de cinema lhe interessaria. Portanto, por um lado ele está a correr atrás por outro lado, ele próprio acha que não tem hipóteses. E se calhar isso acaba por se refletir tudo no filme. Fica assim um filme um Não, bocado Muito não bipolar, gostei. Não gostei. E nem consigo não? dizer porque é Não que não sei como é que gostei. É um vocês filme. interpretaram o final do filme em que, pronto, Eu ela já nem acaba me por lembro do morrer. final do filme, Daniel. É ela, vez ela que eu gostei tanto morre do filme. e no final eles aparecem, o realizador aparece com o assistente de realização, com um holofote que supostamente estaria a fazer de sol. Ou seja, depois há aquela parte do meta, que é estamos num filme dentro do filme, que ele também já o tinha feito antes nas Mil e Uma Noites. E no querido mês Mas de agosto, diga-se de já passagem. aí no ritmo, exato, é todo são Oh, várias peças, um puzzle muito difícil de discernir. ou Ah, seja, ele está basicamente a fazer sempre o mesmo filme, com roupagens diferentes e é cada vez com menos imaginação. Porque somos todos de acordo que ele deve de escolher apenas um tipo, ou drama, whatever, ou Ao filme ou documentário. Pronto, documentário, sim, certo. e sim, Porque não, os e não, dois juntos eu acho que fica uma ganda. Aí eu ia dizer uma sim. palavra feia. e eu gostava de dar aqui também uma chega para o consumo de ópio. Pronto, depois o Gonçalo Waddington chega ali a uma parte do filme, não é é o Edwards, chega ali a Aham. uma parte do filme em que encontra-se com outro português, não sei se é português, mas com outro representante do mesmo país que ele. Que lhe diz que já consome ópio há não sei quantos anos, que consome 10 por dia, e o filme morre ali para o Gonçalo Waddington, morre ali, porque ele lá fica na floresta a consumir o ópio dele. Exato. Isto também acaba por ser uma metáfora para todo o filme que já nasce neste estado
de opioides e completamente. Exato. Pronto, é um filme alucinado, tipo, sei lá, o que dizer mais disto. Assim, se isto for um filme alucinado, eu preferia ter tido outro tipo de alucinação, meu Deus. Credo, que horror, sei Pois, lá, pois, dragões a voar, unicórnios, não sei, agora este tipo. Por pois, pois, exemplo. sim, sim. Não, Não, não. as melhores partes não ficaram para nós. Acho que isso ficou no imaginário deles. Eles apenas deitaram cá para fora a superfície. E a última questão é: se pudessem mudar um elemento central do filme, ou seja, para torná-lo mais envolvente para vocês, qual seria e por qual? Essa para mim é muito fácil de responder. Eu ficaria feliz neste filme se houvesse pelo menos uma cena com o Gonçalo Wellington e a Cristal Feados juntos a contracenarem um com o outro. Como isso não aconteceu, Ficaste para mim desiludido. é uma estrela, um disparate O Daniel já autêntico. está a votar, é uma estrela e tenho de Fazer um filme e não colocar as duas personagens principais em contacto uma com a outra não faz sentido nenhum para mim. E Tudora também é Sim, uma estrela já sim, agora. eu acho a mesma coisa e pronto. Dou-lhe uma estrela, nem sei muito bem porquê. Se calhar por pena do facto de ele ser um realizador português, porque de resto, ainda por cima, o filme precisava de que se lhe cortasse aí uns bons 40 minutos, E o não Pedro é um Arquimário. musical, imagina se fosse. E não é, olha, se calhar melhorava neste caso, já não digo nada. Ai, muito bom, muito bom. Também é uma estrela, tu. Também, também. Eu nem sei o que é que eu dei, mas deve ter sido uma estrela também um bocadinho pelo que a Dora disse, por pena, por ser realizador português e eu fui ler imensos comentários no Letterboxd, a gente dizer uau, magnífico, TBTB, e eu fiquei a pensar, será que leram o mesmo, que leram, porra, que viram o Acho que mesmo para um filme que estrangeiro eu? funcionará muito melhor a visualização Sim, deste filme. Por isso é que eu até formulei na altura a teoria de talvez uma tentativa de descolonização do pensamento que estaria a ser feita por parte da equipa, mas pronto, comigo não funcionou nada. Eu não entendi o Sim. filme, não entendi o porquê daquela estrutura, não entendi o porquê de lá está, como disseste, as personagens principais não terem contracenado. Se a história é sobre eles, porque é que em nenhum momento nem fosse um cruzar de olhares, não sei, houve ali, faltou ali, não sei, faltou ali qualquer coisa, não gostei do filme. Acho que Sim, perdi horas da minha porque ele vida. durante grande parte do filme ele é bastante intransigente e diz que eu não quero estar com aquela mulher, né? Por isso é que está a fugir dela, mas depois com a introdução do ópio e outros estados alterados de sim, consciência, ele acaba a último monólogo ou parte do filme em que ele fala, é ele a falar bem da Molly, a dizer Molly, como é que fui capaz de te deixar. Ele acaba por reconhecer que ela era bastante importante na vida dele, mas não chegamos a ter nenhum momento depois de reencontro nem nada, porque ela, entretanto, também morre na ida, na viagem pelo mar. Ou seja, não há um payoff para ninguém, pelo menos para o público. Saímos de lá sem grande conforto ou satisfação, não é? agora eu queria fazer só uma observação muito rápida que é Ai, porque é agora que temos ele 40 minutos faz, outra vez. mas não precisamos. Não, mas é porque é que estamos a seguir a história de um funcionário do Império Britânico no início do século XX, quando nessa mesma altura não faltavam funcionários do Império Português em Macau, na mesma altura, com o mesmo tipo de funções. Portanto, em vez de começar na Birmania, começava em Macau. De resto, podia percorrer a Ásia toda na mesma. E os atores tinham falado em português. Pronto, Mas era depois só circula isso. aquilo que tínhamos dito, que ele se calhar está a tentar atingir o público, Sim, porém não mas o seu próprio público. torna-se um pouco mais artificial, acho eu, e era desnecessário. Um pouquinho, sim. Será aqui uma tentativa de provocar ou tentar um diálogo com a questão do Brexit? Não sei, já estou a Não sei. especular com a questão política, o facto do Reino Unido agora
ter, de alguns anos para cá, se ter vindo a separar cada vez mais ou a afastar-se cada vez mais da Europa, não sei. Mas eu também não percebi as intenções Não, do não. realizador. Eu acho que Já ninguém sei. percebeu as intenções. Se calhar era suposto ninguém ter percebido as intenções dele, não sei. Pois, também pode ser esse o intuito dele, Calhar, não é? Deixar-nos calhar. completamente às cegas ou à nora, não é? Para Olha, a mim mencionar uma deixou-me à nora, tanto que coisa. eu fui fazer o pequeno almoço, né? Depois estive a fazer yoga enquanto estava a dar, e depois virava-me para a Dora e dizia: "Ih, esta parte é aborrecida, vou puxar", e puxava à frente, portanto, é. Eu acho que não vou ter coragem de ver um filme dele, eh, Tão ever, cedo. porque se for com este tipo de modelo, e depois Eu tinha parte recomendo As Mil e Uma Noites e um mas bocadinho isso As da são o Duna quê? também. Os Mil e Uma Noites são 3 filmes ou o que é? São 3 filmes, sim. De É, 2 horas cada um? esse sim, esse é grande, mas tem cenas muito engraçadas. Tem animais que falam. Animais. Bem, Estou já a dar um andam spoiler. no ópio também aí, andam no ópio e ai meu Deus. Portanto, outro filme em que fomos, chegámos a um consenso de votação, onde os 3 dão uma estrela por pena por ele ser, realizador Yeah, português. Sad. Nunca vamos chegar aos Oscars assim. É esse o meu. não me Também a parece. barra está a ficar baixinha para os Oscars, portanto pode ser que seja. I don't know. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Não, não. Pela minha parte, não. A minha também Está uma não. tristeza, está uma tristeza. Tenho que. Pronto, então. Gente, vemo-nos no próximo episódio. Talvez do estúdio no próximo episódio. Hoje foi assim Sim, diferente também porque não queríamos estar, verdade seja dita, não queríamos estar a ocupar o estúdio por um filme que ninguém gostou, não é por verdade? causa disto. Portanto, fiquem desse lado para ver os próximos filmes neste mês de filmes português de abril. É isso. Yay! É, Até à próxima! ok, até à próxima. Miss Singleton, conte-nos o que veio aqui fazer o Grande Tour. Rangoon, Singapura, Bangkok, Saigon, Hong Kong. Vim para me casar. O meu noivo é funcionário em Mandalay. Estamos noivos há 7 anos. Mas ele fugiu.